Olá irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar num assunto importantíssimo que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Podemos ler a partir do versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão também antes desceu nas partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, é sobre esse texto que eu quero falar com vocês. Sobre a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, né? Como está escrito, até que a gente chegue na estatura de varão perfeito. Esse texto é um texto que diz muito a nós, porque como diz que há um só batismo, uma só fé, um só Espírito, o texto quer nos dizer que a gente precisa de uma unidade como corpo de Cristo, como membros do corpo. Ou seja, não é a denominação A, B ou C que vai nos salvar, a igreja que eu congrego que vai salvar. Não, mas todas as igrejas que estão debaixo do Espírito Santo, debaixo da ordem de Deus, da lei de Deus, da palavra divina, e confessam Jesus como Salvador, como Messias, como Filho do Deus vivo, todas elas estão debaixo do mesmo cabeça, que é Cristo. Então, assim como Deus deu dons aos homens, como está escrito ali, e dom de quê? Dom para ser profeta, dom para ser evangelista, dom para pastorear, dom para ser mestre da palavra, que é a mesma coisa que doutor, outros para ser evangelistas. Tudo isso significa que a gente não pode invejar, né? Invejar o chamado, o ministério da outra pessoa. Se Deus te chamou para você evangelizar, para você ser um evangelista, não inveje quem nasceu para ser mestre. Não inveje quem nasceu para pastorear, quem tem um dom de pastorear. E se você é pastor, não inveje quem é evangelista, porque Deus deu o dom a cada um. A igreja brasileira, em geral, ela dá muito valor para os evangelistas e para os pastores, e está esquecendo do ministério dos profetas e dos mestres. Porque nesses últimos dias, nos últimos tempos, quem tiver o dom de ser mestre da palavra, quem tiver o dom da profecia, vai edificar muito a igreja, porque vai mostrar os passos que a igreja tem que tomar, as atitudes que a igreja tem que fazer, porque serão tempos difíceis. E se você estuda os profetas, se você estuda a palavra de Deus, você vai chegar à conclusão que a igreja vai ficar aqui na terra, na grande tribulação, porque o pré-tribulacionismo é uma doutrina
errada, é uma doutrina de homem, porque em nenhum momento a Bíblia defende o pré-tribulacionismo. Então só quem tiver firmado nos profetas, tiver firmado na palavra de Deus, vai entender que a igreja passará pela grande tribulação. Lá em Apocalipse 11 fala da pregação das duas testemunhas. As duas testemunhas, que ali dá assim entender que é Moisés e Elias, mas na verdade não são Moisés e Elias, não são dois homens, mas sim a igreja, o corpo de Cristo, pessoas da igreja, judeus e gentios, que são as duas testemunhas, judeus e gentios, com o espírito de Moisés e com o espírito de Elias. Ou seja, várias pessoas com o mesmo espírito da profecia que estava em Moisés e que estava em Elias vão profetizar e vão ferir a terra e vão trazer as pragas, as taças, vão trazer essas punições de Deus sobre os ímpios, sobre a terra e sobre os ímpios. Ou seja, as duas testemunhas são parte da igreja que vão ferir a terra, como está lá em Apocalipse 11. E no Apocalipse 12 fala que o restante da igreja, a mulher vai para o deserto para ser sustentada por 1260 dias, 3 anos e meio. Ou seja, no período que o anticristo governar, que é 3 anos e meio, a igreja, a mulher, vai estar no deserto, sendo livrada da vista da serpente, como está escrito o texto. Ou seja, parte da igreja vai ficar para testemunho, vai morrer, vai se entregar as suas vidas em testemunho do Evangelho, em testemunho de Jesus Cristo. E a outra parte vai ser livrada no deserto e vai esperar ser arrebatada pelo Senhor nos ares, lá do deserto. Mas para você entender isso, você precisa do ministério dos profetas, você precisa do ministério dos mestres da palavra. Você não pode fazer igual a igreja brasileira faz, de desprezar os mestres e profetas e só bater palma para apóstolos, para pastores e para evangelistas. Evangelizar é muito bom, ótimo, evangelize, que ganhe almas, mas não adianta só ganhar a alma, você tem que manter a alma no corpo de Cristo, você tem que edificar a vida dessa alma, dar alimento sólido para ela permanecer, porque se ela não tiver alimento sólido, ela não vai se desenvolver, não vai chegar na estatura de um varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Quando a gente fosse bebê, se a gente não comesse, não se alimentasse direito, começamos com leite, mas à medida que a gente foi crescendo, a gente começou a comer alimento sólido, senão a gente não ia se desenvolver. Se você ficasse só no leite e não desse alimento para o bebê, acaba que ele não se desenvolve, ele acaba criando doenças, muitas vezes até morre, né? E é isso que acontece. Se a gente não receber o alimento sólido, a gente fica doente, espiritualmente falando. A gente não cresce, não avança no reino de Deus. Então, a gente tem que buscar, como o Paulo falou aos Efésios, temos que buscar os dons de Deus e não termos inveja uns dos outros. Ah, porque fulano de tal tem o dom de ser levita, de louvar para o Senhor. E eu queria também ser levita, eu queria cantar para Deus. E não é assim, gente. Se Deus te deu o dom, Ele vai bancar o dom. Agora, se você não tem esse dom, não adianta você querer forçar a barra, você fazer isso ou aquilo, não. Agora, se Deus te deu o dom, se derramou sobre você o dom, Ele vai te sustentar. Assim como Deus deu o dom para ser pastor, para ser manso, para ser humilde. Porque um pastor tem que ser, acima de tudo, manso, gostar de ensinar, gostar de cuidar das ovelhas. Porque a ovelha, muitas vezes, ela é rebelde, né?
ela foge e o pastor tem que ir lá, ser manso, resgatar ela. O pastor não abandona ninguém, né? O pastor não desiste de ninguém. Essa é a maior qualidade de um pastor. Ele não desiste das suas ovelhas. Ele trata as ovelhas machucadas, as ovelhas feridas. Ele trata uma ovelha ferida mesmo sem esquecer das outras que estão boas. Essa é a qualidade do bom pastor. Ele ama as suas ovelhas. Ele não é um lobo, né? Então, vamos respeitar, vamos orar pelos dons pastorais, pelos dons evangelistas, porque é muito importante ganhar alma, é muito importante pastorear, mas se você não tiver o ministério de profeta e o ministério de mestre da palavra, quando chegar os tempos difíceis que Jesus mesmo falou, tem de bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter a aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já exorta que a gente vai ter aflição, que a gente vai ter dias difíceis, que vão nos perseguir, que vão nos denigrir, que vão falar mal da gente, sem a gente ter feito um ai. Tem lugares que não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda a perseguição ela é com a língua, né? Com a boca. É pessoas falando mal de você o tempo todo. É pessoas tentando te denegrir, tentando colocar você para baixo o tempo todo. Só que existem países por aí que a perseguição não é assim. A perseguição é morte mesmo. É você ter que dar sua vida por testemunho de Jesus, assim como vai ser na última semana de Daniel, que as testemunhas vão morrer pelo testemunho de Jesus. Tem países aí que a gente já está vendo as pessoas morrerem, as pessoas sendo então, e aqui no Brasil ainda temos uma perseguição velada, né? Digamos assim, uma perseguição que é só a arte do cancelamento, né? Você não pode falar a palavra de Deus que você é cancelado. Você não pode discordar dessa agenda que existe aí no mundo que você é cancelado. Você não pode ser uma pessoa reta, uma pessoa justa no seu trabalho, na sua universidade, no seu campo familiar, aonde quer que você seja. Você não pode ser justo, que você é tido como louco, como bobo, como idiota. Você não pode praticar justiça, que você é tido como burro no meio das pessoas do mundo. Então a gente é perseguido. E por a gente ser perseguido, a gente tem que estar firme nessa perseguição. A gente tem que estar pronto para essa perseguição. E como que a gente vai estar pronto para essa perseguição se a gente não tem a revelação daquilo que vai acontecer nos dias finais, daquilo que há de vir? Ou seja, se a gente tem esse entendimento que as coisas vão piorar, que as coisas vão acontecer, que a igreja vai ser perseguida, a gente tendo uma mente treinada, calculada para a perseguição, a gente não vai se abalar diante da perseguição. A gente não vai desistir por qualquer ventinho, por qualquer luta, por qualquer situação adversa. Não, mas você está ali firmado, porque o Deus que te deu a revelação de que há perseguição é o mesmo Deus que vai te dar força para você encarar essa perseguição. O mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado foi o mesmo Espírito que batizou ele. Vocês acham que foi o diabo que levou Jesus para o deserto? Não, gente. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para lá ele passar por provas. Lá ele passou por provas. Satanás tentou e Jesus resistiu. Resistiu diante da luta. Resistiu diante da adversidade. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então se a gente tiver o Espírito de Cristo, buscar o Espírito de Cristo, a gente vai estar de pé diante do dia mau. O dia mau vai vir, mas a gente tendo a armadura de Deus dentro de nós, o dia mau não vai nos abater. Você pode ficar triste no momento, você pode ficar pensativo no momento. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Por que aquilo está acontecendo comigo? Mas você terá paz, vai fluir rios de águas vivas
rios de águas vivas de dentro de você, você vai ter paz no meio das perseguições. Então, não fique, e também eu quero dizer, não fique com raiva das pessoas que estão te perseguindo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades e os dominadores desse mundo. Aí você medita no texto: dominadores desse mundo. Se dominam no mundo, dominam na mente de quem está no mundo. E se dominam na mente de quem está no mundo, eles são completamente guiados por esses espíritos demoníacos. Ou seja, por isso que eles agem assim, por isso que eles te perseguem, por isso que eles falam mal de você, porque eles não suportam a luz de Deus que existe na tua vida. Ou seja, não é para você querer lutar contra a carne e o sangue, contra essas pessoas que estão sendo usados por Satanás, mas é para você lutar no campo espiritual. É para você lutar usando o quê? A palavra, o está escrito. Jesus rebateu o diabo com o está escrito. Quando vier um pensamento de fulano de tal te perseguir, você fala: está escrito, Satanás, a nossa luta não é contra sangue nem carne. Por isso que eu não vou me irar contra essa pessoa. Por isso que eu vou te repreender em o nome de Jesus Cristo. Porque é você que está usando ela. Você tem que usar a palavra de Deus. Você tem que usar a palavra de Deus para ir contra as trevas. Há poder, gente. Nisso aqui há poder na palavra. Se você se debruçar na palavra de Deus, você vence o mal. Se você buscar o Espírito de Cristo, você vence as trevas. Então a gente tem que dar vazão ao Espírito. A gente tem que procurar observar as palavras dos profetas, as palavras dos mestres. Vamos ganhar alma? Sim. Vamos pastorear? Sim. Que Deus abençoe o trabalho dos evangelistas, dos pastores, dos apóstolos. Mas não desprezem, gente, o dom da profecia. Não desprezem o dom dos mestres, de quem ensina a palavra, de quem mergulha nas escrituras e fala sobre temas que você não tem coragem de pesquisar, que você não tem a revelação ainda, sobre escatologia, sobre o tempo do fim. Busque estudar isso, busque os profetas, busque quem se dobra na palavra, quem obedece a palavra de Deus. Busque, gente. Não despreze nenhum. Que a gente ande em unidade, que a gente não inveje nenhum nem outro, mas que toda a igreja de Cristo cresça com a unidade. Que a gente aprenda com os pastores, que a gente aprenda com os evangelistas, que a gente aprenda com os levitas, seja com quem recebe as pessoas na porta, na entrada da igreja, que faz um acolhimento, que entrega uma água, que liga o data show, com qualquer pessoa que esteja trabalhando na obra de Deus. A gente tem como aprender cada um com todos. Não é porque eu sou um mestre, não é porque eu sou isso, não é porque eu sou aquilo, que eu não vou ter humildade de aprender com uma pessoa que está ali na porta da igreja recebendo as pessoas. Se elas estão na obra, é porque elas são importantes para o Senhor Jesus. Lembra o que Paulo falou? Sobre a gente é um corpo com muitos membros, Cristo é o cabeça e nós somos os demais membros do corpo. A gente não são vários corpos de Cristo, é um só corpo com vários membros. É o ouvido não invejando o pé, é a mão não invejando o que o pé faz, é o braço não invejando o que o joelho faz. Mas todos têm que estar no corpo para o pleno funcionamento desse corpo. E assim como é com o corpo humano, com que cada membro é importante, todos os membros são importantes para o corpo de Cristo. Então por isso que a gente precisa da diversidade de dons, de ministérios. Precisamos dessa diversidade de pessoas, mas cada um é importante para o corpo de Cristo. Cada um tem que ter a humildade para
para praticar aquilo que Deus chamou, para exercer o ministério que Deus chamou. Então, não despreze os profetas, busque o conhecimento para a gente chegar aqui, ó, como diz aqui, ó, no pleno conhecimento da verdade. Cadê ele? Cadê o texto? Em vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé em pleno conhecimento do Filho. O pleno conhecimento do Filho é o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a gente tem que buscar ser um cristão maduro. A estatura de varão perfeito. O que é isso? Estatura de varão perfeito. É você ser maduro na fé. É você não invejar o outro, não invejar o ministério do outro, mas você tem que ter maturidade e perceber que cada um é importante, que Deus chamou cada um e deu dom a cada um segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Então, respeite a soberania divina, respeite o que Deus escolheu para cada um e o que Deus deu o dom a cada um. Se os membros de um corpo são diferentes um do outro, mas todos trabalham para o funcionamento do corpo, quem dirá nós? A gente é diferente, cada um é diferente do seu irmão. Mas todos nós somos importantes para Jesus, para o corpo de Cristo. É por isso que Ele escolheu. E com o passar do tempo, quando chegar os tempos finais, a última semana de Daniel, a gente vai ter um aperfeiçoamento mútuo da igreja, todo o corpo de Cristo. A igreja será sem mácula, sem ruga, sem defeito, será arrebatada perfeita. Não nessa situação que a igreja de hoje está, porque a igreja de hoje está capenga. Mas Jesus vai vir buscar uma noiva perfeita, vai se casar com uma noiva perfeita. E é essa perfeição que a gente tem que buscar a cada dia mais. Então, povo de Deus, Deus abençoe a todos, que Deus proteja e guarde todos vocês em o nome de Jesus. Fiquem com essa palavra, fiquem todos com o Altíssimo.